O que está acontecendo com os Santos Bravos no Twitter passou dos limites e a gente precisa falar sobre isso. Gente, eu estava aqui escrevendo o resumo da última live dos Santos Bravos, até que eu entro no TikTok e descubro que os meninos estão sofrendo muito hate no Twitter depois do lançamento de Kawasaki. Então, eu pensei muito se eu falava ou não sobre isso, mas acho que é importante a gente falar sobre. Então, bora nessa. O primeiro ponto, eu separei 3 aqui, que são o que as pessoas mais usam, digamos assim, para atacar hate nos meninos, foi a formação final do grupo. Desde o debut dos meninos, a gente vê as pessoas falando sobre a formação final do grupo, sobre a conexão dos meninos, enfim. E eu entendo as pessoas terem ficado chateadas no dia do debut por não ter sido a formação que elas queriam. Entendo terem ficado ali remoendo tudo o que aconteceu durante uma semana. Entendo. De verdade eu entendo. Mas eu não entendo todo o hate em cima do Gabi naquela época e não entendo que depois de 3 meses as pessoas ainda continuam batendo na mesma tecla. E sabe por que eu não entendo? Porque primeiro, o Gabi, ele não tem culpa se ele foi escolhido para debutar. E segundo, os meninos que não debutaram estão aí, seguindo a vida, fazendo seus projetos, construindo a carreira deles. E vocês ainda estão se doendo, gastando o tempo de vocês apenas criticando, porque não são críticas construtivas, são apenas críticas. Apenas críticas. Ao invés de ir lá e apoiar eles. Porque, gente, ir no perfil do Santos Bravos ou em Twitter, criticar integrante X, Y e Z não vai mudar absolutamente nada na vida do seu Fábio que não debutou. Nada. Segundo ponto. Kawasaki não soa como uma música latina e parece só mais uma música de K-pop cantada em espanhol. Bom, para mim, Kawasaki não só soa como algo latino, como também é algo inovador e que tem uma sonoridade totalmente dentro do pop latino. Algo que vocês têm que começar a entender, não sobre os Santos Bravos, mas sobre a hype, é que os seus grupos, sim, têm o mercado ali como foco principal. Todos. Sem exceção. Mas no fim do dia, o objetivo é sempre o mercado global. É sempre estourar a bolha. Consegue entender o que eu tô dizendo? Além disso, os Santos Bravos é um grupo formado a partir da metodologia de treinamento do K-pop. É um grupo da bolha do K-pop. Quer queiram, quer não. Então, não esperem que todas as músicas lançadas terão uma pegada totalmente reggaeton, balada, sei lá, uma sonoridade brasileira, funk. Não esperem isso. Vai ter sim um elemento ali do K-pop no meio, um charme ali do K-pop no meio, até porque é um grupo de uma empresa de K-pop. Peguem o Katseye como exemplo,
Um grupo que já tem o foco no mercado global, só que ainda assim tem alguns elementos do K-pop inseridos nos seus projetos. Não é completamente livre disso. E, meus amores, quando a gente fala de estourar a bolha, o Santos Bravos já está fazendo isso. Sim, senhoras e senhores, está. A mais nova notícia, gente, é que o Santos Bravos tem fãs na China. Na China! Vocês acham mesmo que um grupo ocidental sem potencial de crescimento, ou seja, fadado ao flop, como muitas pessoas pensam, iria ter fãs na China? Na China, que é um mercado de difícil acesso? Não, gente, não. Terceiro ponto. Um grupo totalmente sem química e sem talento. Posso te fazer uma pergunta? Você acompanha o grupo? Mas acompanha de verdade? Por quê? Se você acompanha o grupo de verdade, você pode meter o louco e falar que não, mas se você acompanha o grupo de verdade, você sabe que os meninos estão buscando se desenvolver, aprimorar as habilidades e se conectar melhor. Porque antes eles eram 16, depois viraram 10 e agora eles são 5. E se você acompanhasse de verdade, você teria notado que eles já tiveram uma evolução. Porque vai por mim, eles estão melhorando. Eles já estão bem melhores. Eu não sei até que ponto as pessoas que acompanham, ou pelo menos dizem acompanhar os Santos Bravos, já estavam inseridas no mundo do K-pop, ou seja, já conhecem o K-pop, como o K-pop funciona, mas o K-pop deixa a gente muito mal acostumado em diversos sentidos. Mas enfim, a gente está muito acostumado a ver os grupos já debutarem tops, pô. Tipo assim, totalmente sincronizados os integrantes do grupo. Os vocais simplesmente perfeitos. Uma super, hiper, mega produção gigantesca nos MVs. Chega a ser um negócio de doido. E fica assim, caraca, meu irmão. E é muito doido. É muito doido, muito legal. Claro que às vezes acontece, né? Às vezes acontece desses grupos não sustentarem o potencial que eles mostraram lá no começo. E às vezes sim, a gente vê grupos que já eram muito bons desde o debut, mas que conforme o tempo vai passando, pô, ficam ainda melhores. É um negócio assim de louco. Acontece. Mas a grande verdade é que nós não estamos acostumados a ver um grupo tendo que se desenvolver tanto enquanto lança música, faz projeto e tananã. A gente não tá acostumado com isso, não estamos. Porém, gente, os meninos tiveram um treinamento super curto comparado a outros grupos de K-pop ou da bolha do K-pop, que seja. Foi um treinamento muito intenso, mas foi curto. As pessoas treinam durante anos para se tornarem idols. Tem gente que passa 10 anos sendo trainee e ainda assim não debuta. A gente tem casos famosos, inclusive. Uma das cantoras das guerreiras do K-pop,
É um caso desses e muita gente passa por isso. When I was a little girl, I worked tirelessly for 10 years to fulfill one dream, to become a K-pop idol. And I was rejected. Os meninos treinaram por apenas 5, 6 meses. Então, gente, sim, os meninos têm muito que melhorar. E eles, melhor do que ninguém, sabem disso. Eles falam isso. E estão fazendo com que isso aconteça. Entenderam? Você não precisa falar, porque eles sabem. A última coisa que eu quero dizer é: se você não gosta de Kawasaki, tudo bem. Se você não gosta do grupo ou de integrantes do grupo, tudo bem. Se você é latino e não quer acompanhar, apoiar o grupo, tudo bem. Mas se você não vai ajudar, então não atrapalhe. Se você não gosta, simplesmente não acompanhe. Até porque você não é obrigado a gostar de tudo. Você não é obrigado a gostar de todo mundo. Mas todo mundo tem que ter respeito. Respeito. Falar da aparência alheia não é ter respeito. Xingar, tacar hate, falar que a música de alguém é uma merda ou que a pessoa não tem talento porque você acha isso, não é ter respeito. Talvez esse vídeo não mude absolutamente nada, até porque as pessoas fazem o que querem, principalmente na internet. Mas mesmo assim, eu quis falar sobre isso. Mas, enfim, gente, foi um vídeo mais sério, coisa que eu não estou acostumada a fazer. Não prometo que não vai mais acontecer, até porque pode ser que aconteça, mas coisas que eu quero falar sobre, então vai saber. O futuro a Deus pertence. Mas, enfim, eu quero fazer um agradecimento aqui a todos que estão me acompanhando e por todo mundo que me elogiou tanto no último vídeo em que eu reagi a Kawasaki. Sério, vocês são os amores. Tudo isso me motiva muito a continuar fazendo conteúdos e eu peço perdão por vocês terem que ouvir esse tipo de coisa, até porque se é que vocês estão vendo esse vídeo, mas enfim, acho que é preciso ser dito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau! Me digam o que vocês acham sobre tudo isso nos comentários. Tchau, gente!